Então, a gente está aqui nesse capítulo, vou projetar aqui. A gente está aqui no capítulo 4, né? A gente meditou na semana passada nessa introdução aqui, sobre a lei e os profetas, e ele é muito importante. Ele é, como eu falo um pouco extenso, mas a gente faz essa leitura do Velho Testamento aqui, com esse olhar, né, da Bíblia toda sendo lida sob essa ótica do amor, do propósito, da nossa existência, da nossa origem, do nosso destino, etc. E a gente ficou na semana passada nesses 2 parágrafos aqui, basicamente, né? E eu incentivo quem não conseguiu ver para depois assistir lá, porque, assim, dá bem essa base para a gente mesmo, essa ideia, sabe? De como a Bíblia precisa ser lida. E aqui eu não cheguei nem a ler esses parágrafos aqui, só passando por eles aqui antes da gente entrar no tópico de hoje. É só então que eu menciono aqui, faço um resumo muito breve sobre os livros, então, aqui no Velho Testamento, né? Aqui nem está aqui, mas eu já incluí lá no livro, o livro de Gênesis, né? Que é o que a gente está meditando até agora, desde o início do ano a gente está no livro de Gênesis, né? Então, o livro, além dos princípios que a gente extrai lá do livro de Gênesis, da nossa origem, do nosso propósito, né? Princípios aí da formação do ser humano e extraindo aí tanta lição naqueles 3 primeiros capítulos lá, desde a formação até a queda. Mas o livro de Gênesis traz também um momento justamente onde a humanidade cresce e chega aquele momento em que Deus destrói com o dilúvio, e aí vem Noé e a sua família permanecem, e aí recomeça então a humanidade. Nós vamos meditar nisso hoje, inclusive. E aí então Deus chama depois, num dos descendentes lá, Deus vai chamar Abraão, e aí a partir de Abraão então faz esse convite para partir deles, a partir de Abraão e da sua família, abençoar todas as famílias da terra e fazer de Abraão e a sua família, ou seja, o povo de Israel, fazer deles um modelo, uma sombra, uma maquete, na qual ele pudesse desenhar o curso da humanidade, tudo que aconteceu e o que está para acontecer na humanidade, que a gente pudesse ver desenhado ali no povo de Israel. E aí, então, vem a parte lá do sacrifício de Isaac, né? Do convite para ele ser sacrificado. E ainda em Gênesis tem a José, né? Como um dos descendentes aí porque tem Abraão, aí vem Isaac, aí Jacó o nome dele é mudado para Israel, e aí Israel, então, tem os 12 filhos, um deles é José, e aí José, então, ganha notoriedade ali no Egito, né? A terra passa por uma fome, ele ganha notoriedade, o povo de Israel vai para o Egito, e ali é respeitado no Egito, e eles começam a crescer e prosperar, e aí é onde vem, então, termina o capítulo, Gênesis termina justamente quando o povo de Israel estando lá, estando rico, mas aí surge um novo governante no Egito, que não conhecia José, não conhecia como Deus agiu a partir de José e como livrou o Egito da fome e tal. E aí começa, então, a perseguir o povo de Israel, porque fica com medo, porque eles são numerosos demais, e fala daqui a pouco eles estão tomando conta de tudo, e aí é onde começa aquela coisa de matar os homens, né? Os crianças que nascerem homens e tal, tentando segurar aí para eles não continuarem crescendo, procriando. E aí começa então a história de Moisés e tal. Mas isso já vai ser depois, já em Êxodo. Então Gênesis vem aí, Êxodo mostra então essa saída do povo de Israel lá da escravidão, tendo Moisés exercido essa liderança, né? E depois Levíticos vai relatar as principais leis, né, do templo, as purificações, as leis morais e tal. O livro de Números, aquele período em que o povo de Israel passou no deserto, nessa caminhada, então, saindo do Egito rumo à Terra Prometida, o livro de Números vai mostrar bem detalhado aquela caminhada deles ali. E o livro de Deuteronômios, embora não se resuma a isso, mas ele vai repetir muito das leis que tinham sido nos livros anteriores apresentadas.
O livro de Josué registra a entrada do povo, que então você vê a saída lá, né? No Êxodo você tem a saída, aí você passa então no livro de Números, a passagem pelo deserto, e aí o livro então de Josué já é quando Moisés morre, Josué assume a liderança do povo e já está na portinha da entrada já da Canaã, da Terra Prometida. E aí, então, Josué assume nesse momento onde eles vão começar aquelas guerras ali para poder conquistar a Terra Prometida. E uma vez conquistada ali, dividida a terra entre as 12 tribos de Israel, os livros de Juízes e de Ruth, eles vão e também a primeira parte ali do livro de 1 Samuel, eles vão trazer o relato, deixa eu ler aqui que me deu, vão trazer o relato do povo de Israel na Terra Prometida, desde a morte de Josué até a ascensão da monarquia. Então, aí, já nesse período, então, quando o povo era regido por Deus, através dos juízes, Deus não instituiu aquele sistema de monarquia, né? Era para simplesmente ele levantava juízes que eram pessoas então para serem inspiradas por eles para julgar o povo, mas Deus dizia: eu é quem sou o rei, eu que sou o soberano sobre o povo. Mas aí a partir então dos livros de Samuel, Reis e Crônicas, nós vamos ver nesses livros do relato o povo exigindo, eles olham para os outros povos: mas eles têm reis, a gente que não tem, a gente quer rei também. E Deus dizia: mas eu sou o rei de vocês, e essa insistência deles, então Deus resolve então permitir isso que o povo pediu e dar um rei. Então, para eles é quando começa essa história então do Israel tendo um rei e passa esse período dos juízes, quando era governado pelos juízes, e passa a ser governado então por reis. E aí vai mostrando então várias altos e baixos aí do povo. Na época dos juízes acontecia isso também. Então, às vezes ele levantava um juiz ou um rei que obedecia a Deus, e aí então em razão disso Deus abençoava. Depois tinha um outro que levantava que não assumia o trono ou assumia a posição de juiz e que não obedecia às leis, não considerava Deus, e o povo então entrava em declínio e tal, até o ponto então que, terminando esses livros aí de Reis e Crônicas eles são livros paralelos, os acontecimentos são paralelos, não dá para lê-los separadamente, embora também não dá para ler junto, né? Mas você tem que ler eles tendo em mente os dois, e é isso que a gente tenta apresentar aqui no livro, ele de uma maneira concomitante. Porque o que vai acontecendo em um ao mesmo tempo que está acontecendo a narrativa do outro livro. Aqui você tem narrativas paralelas, né? Em reinados diferentes, porque o povo, então, vai acontecer que o povo de Israel vai ser dividido em dois, e você vai ter o reino do norte e o reino do sul, e aí, então, você vai ter narrativas paralelas acontecendo nesses dois reinados, e então chega até o ponto, então, dessa divisão, e em que eles são levados, aí o reino do norte é levado, dominado pelos assírios, e o reino do sul é levado e dominado aí pelos babilônios, né? E é levado para a Babilônia. E aí depois o livro de Esther e Neemias mostra aí também falando da reconstrução nossa, nessa relação nossa com Deus, a restauração dos muros ali de Jerusalém, fazendo referência também sempre de maneira profética aí ao restabelecimento também de Deus com a humanidade, essa questão de reparação de muro, essa questão de conquista de território como sendo essas áreas da nossa vida. É assim que a gente precisa então ler o Velho Testamento, sempre como essa sombra o que está acontecendo ali, a gente tentando trazer para o mundo espiritual, para a caminhada geral da humanidade, né? E então é isso. Eu coloco no livro aqui de itálico, nesse capítulo, eu coloco itálico justamente quando eu estou chamando a atenção para alguma coisa que tenha correlação com algo maior, né? Com algo que diz respeito ali a esse Israel verdadeiro, Israel espiritual. E uso termos, às vezes, maiúsculo para distinguir na sombra. Quando vai falar de terra prometida, eu uso as iniciais minúsculas quando está falando ali daquela Canaã no mapa de Israel ali. E com as iniciais maiúsculas quando estou falando da nossa terra prometida. A mesma coisa quando vou falar de sábado, de descanso, eu estou falando desse físico aqui, ou do literal, eu uso a letra minúscula. E se eu estiver falando lá do sábado, do descanso, do céu e tal, então eu uso então as iniciais maiúsculas. Então, isso eu acabei na semana passada não falando, e aí só passando isso daí. Se vocês quiserem me interromper.
fiquem à vontade, tá bom? Vamos então aqui para esse primeiro tópico do capítulo 4, que é a multiplicação do mal e o recomeço da humanidade. O versículo aqui que eu sugiro para memorização nesse tópico é esse de Gênesis 6:5, aqui eu gosto dessa versão aqui da Bíblia Católica. Diz: o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Isso aqui aconteceu por volta do ano 1600, já desde o início de Adão, desde o surgimento então de Adão, da formação de Adão, 1600 anos, passados 1600 anos, você então tem essa constatação de Deus olhando para a terra e diz: o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos, isso me chama a atenção, todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. E aí isso então pesou no coração do Senhor e ele arrependeu-se então de ter feito o homem, a expressão que é usada ali para mostrar esse pesar, né? Quando fala na multiplicação do mal, é exatamente essa multiplicação do não amor, é a multiplicação exatamente daquela imagem que é o oposto do que Deus queria que tivesse se multiplicado na terra. Quando ele diz para Adão e Eva, forma Adão e Eva, e forma daquela forma como um sendo complemento do outro, e Adão percebe isso, então, e chama justamente a sua esposa, então dá um nome para ela de Ishak, seria a ideia desse complemento, a consciência de você é osso do meu osso, carne da minha carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, Deus então vai e diz: olha, vai e multiplica isso, encham a terra disso que? Dessa imagem e semelhança de Deus, como ele falou, façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, diz: agora enche a terra disso. Era para a terra evidenciar essa maneira harmoniosa que só pode acontecer através do amor. Mas, a partir do momento que perde a relação com Deus, a humanidade perde a capacidade de amar. E aí, então, a multiplicação, ao invés de haver a multiplicação do bem, a multiplicação do amor, a multiplicação dessa harmonia, a multiplicação como um corpo, o que acontece é essa multiplicação como individualidades que existem umas contra as outras. E é por isso, então, que esse caos acontece. E muito disso, então, para mim, do ser humano chegar nesse nível, né, em todas as áreas aí, de tanta perversão, a ponto de justamente Deus olhar no ano 1600 aí e arrepender-se, né, para isso pesar o coração dele, para mim, em grande medida, é justamente porque quando a gente perde, então, esse contato com Deus, a gente perde essa inspiração de Deus, a presença de Deus, o que acontece? A gente entra naquela segunda fase que numa das introduções a gente conversou, que é aquela fase da carência transcendental. É uma fase em que a humanidade agora está vivendo um vazio dentro dela. O ser humano experimenta esse vazio, mas é um vazio que só pode ser preenchido pelo transcendente. Só que ele, não sabendo disso, ou querendo negar isso, ele procura preencher esse vazio com coisas criadas. Ele procura preencher esse vazio com status, ele procura preencher esse vazio com conforto, ele quer preencher esse vazio com sexo, ele quer preencher esse vazio com conhecimento, ele quer preencher esse vazio com violência. Ele acha que tem alguma coisa que, se eu fizer, esse vazio vai ser preenchido. E quanto mais você tenta colocar nesse lugar que é destinado para Deus, colocar alguma coisa para preencher, fazer algo acreditando que vai preencher isso, a sensação é de que o vazio aumentou. Embora o vazio seja do mesmo tamanho, ele é infinito, ele é do tamanho de Deus. Então, ele não aumenta o seu tamanho, na verdade, mas é que a nossa sensação que ele aumentou, por quê? Porque o nível de frustração aumenta, essa sensação de que, nossa, eu tinha certeza que agora, com esse novo tipo de droga, que eu ia parar de sentir esse negócio estranho, mas eu continuo sentindo. A vida continua não fazendo sentido para mim, mesmo depois que eu aumentei o nível dessa porcaria que eu estava fazendo uso. E aí, em qualquer área da vida, droga no sentido genérico, né? E aqui, fazendo uma analogia, eu acho interessante como, nesse momento, então, quando Deus
quando a humanidade chega nesse estado, para mim, e ela está vivendo essa individualidade, essa guerra de todas contra todos, para mim, me ocorreu como se justamente fosse mais uma parte desse desenho aqui, que nos mostra aquele momento que o ser humano está sendo formado. Nós vimos lá na formação, quando a gente viu no princípio, primeiro Deus faz o Ish, né? Representando ali o homem, né? Que lá, salvo engano, em Judas vai dizer então que o homem é que foi formado primeiro. Então, fazendo ali o Ish, como sendo o homem, mas na verdade era um ser completo em si mesmo, né? E que não tinha necessariamente ali, ele não era um ser sexuado, né? Porque ele não tinha um outro ser igual com o sexo oposto. Então, nesse sentido aqui, eu digo que ele não era. Então, Deus faz um ser completo, e aí ele chega então e diz: não ficou boa essa versão, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem viva só. Só o homem não vai refletir a nossa imagem e semelhança, que é a nossa ideia de um viver em comunhão com o outro, um completando o outro, em harmonia perfeita com o outro. Ele diz assim: não vai refletir a nossa vontade. E aí então é que ele coloca então o homem para dormir, e ele dorme, arranca aquela lateral ali dele, e aí daí faz a mulher e traz, e aí ele, nossa, agora sim, e aí ele se... Então, os dois se juntam e formam uma só carne. Isso é o princípio que a gente tira lá. E agora eles vão viver com essa consciência de que um é parte do outro. Aqui, então, o que a gente está vendo é como se fosse a humanidade, aqui é só um momento em que a Bíblia mostra isso, no ano 1600 da existência, mas a gente continua experimentando isso nos nossos dias. Deus continua olhando para cá e fazendo essa mesma afirmação. Deus olha e Deus vê que a maldade dos homens é grande na terra e que todos os pensamentos do nosso coração estão continuamente voltados para o mal. Deus continua olhando isso daqui na terra, porque a obra de Cristo ainda não foi completada. Nós ainda não chegamos naquele nível que é o chamado da glorificação, mesmo que tenha algumas pessoas ainda, de fato, em que agora já estão vivendo essa luta. Agora o pensamento não é continuamente voltado para o mal, mas ele oscila, a hora está voltado para o mal, tem hora que o espírito fala mais alto e ele volta para o bem, ele está naquela luta da carne e do espírito. Tem alguns de nós que estamos nessa situação? Sim, estamos. Para não dizer que não é mais continuamente todos os seres humanos, sim. Agora, essa quantidade de gente que está de verdade vivendo, está nesse processo, que está realmente... Isso é tão pouco que para quem olha lá de cima, o que realmente vê é sangue. A única coisa que Deus consegue enxergar é a maldade. A única coisa que Deus consegue enxergar são esses impulsos do mal. São as motivações. Você imagina que Deus olha até nas ações boas, ele na verdade está vendo as motivações, então isso aumenta em muito a percepção dele, dessa grande maldade que a gente está vivendo. Então Deus continua olhando na terra e isso aqui continua sendo a percepção dele. Aqui é uma das situações onde a Bíblia, nesse desenho, vai mostrar para a gente perceber o que está acontecendo no mundo real. E por que que... Então, é como se nós estivéssemos, o ser humano estivesse vivendo, a humanidade estivesse vivendo, numa parte daquele sexto dia na criação, em que a gente está vivendo ainda aquela fase em que o companheiro ainda não foi formado. E que a humanidade ainda está vivendo essa parte ainda da luta de todos contra todos. Está querendo viver uma individualidade. A humanidade está querendo viver como se cada um, como se pudesse viver completo em si mesmo, como se não precisasse do próximo, como se o outro não fosse uma extensão de si e ele não fosse uma extensão do outro. E fazendo distinções que não deveriam ser feitas e buscando o que não deveria ser buscado em detrimento do outro. Então, nós estamos, na verdade, a humanidade está passando por esse sexto dia, onde a gente está saindo dessa condição do não é bom que o homem viva só, para a condição de, agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Onde nós passamos a enxergar o outro como extensão de nós mesmos. Então, em alguma medida, isso começa aqui, a gente está nesse processo de regeneração, que é o que o Evangelho traz para a gente, mas de uma maneira absoluta, apenas realmente quando nós somos glorificados apenas no céu. Mas, de fato, começa aqui. Né?
Então a gente tem ali Adão e Eva, né? Que gerou então Caim, e aí ele mata Abel e tal. Então, aqui é só para eu fiz essas marcações aqui, falo pra vocês, como eu na semana passada disse, a Bíblia ela respeita a nossa inteligência, Deus respeita a nossa inteligência, e, e por isso nós somos convidados a uma fé racional. É uma fé que faz sentido, embora ela não a nossa razão não Eu tinha jogado um jogo antes e os caras mas pra mim, mostrei lá, né? No jogo anterior a gente tinha ficado milionário, os caras não acreditam. Puta que pariu, a gente devia ter. Você chega aí essa negação, você está aberto a porta, não, né? Sileide, você coloca no mudo aí para mim, Sileide, eu não estou conseguindo aqui. O que eu ia fazer? Eu ia te dar um presente, ia te mandar lá pro. Peraí, que eu acho que eu consigo. Conseguiu. Então, Deus respeita essa nossa racionalidade. Né? E aí o que Deus então faz? Ele nos chama a uma fé racional. E se a gente vai ver na Bíblia, chega a tal ponto de respeitar a nossa inteligência, a nossa racionalidade, que as coisas vão sendo apresentadas de forma cronológica. Então, você tem a idade de todo mundo, de maneira... Por isso que a gente pode chegar aqui e fazer essa afirmação de que é quando a humanidade tinha 1.600 anos de existência que Deus fez essa afirmação. Por isso que a gente pode afirmar que foi nessa época aí de 1.600 anos de existência que Deus destruiu tudo. É exatamente por conta dessa cronologia. Então, que diz lá que Adão e Eva, aliás, eu até abri aqui para mostrar para vocês. Aqui no livro de Gênesis, deixa eu aumentar aqui. Eu estou aqui no capítulo 5 de Gênesis. Então, este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou Adão, à semelhança de Deus o fez. Aí ele vem aqui, aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Então você vê, quando Sete nasceu, que é esse terceiro filho de Adão, quando Sete nasceu, Adão tinha 130 anos. A humanidade toda ela vai vir dessa linhagem de Sete aqui. Ela não vai vir dessa linhagem de Caim e Abel. Por quê? Porque Noé vem da linhagem de Sete. E todo o restante da humanidade foi destruído. Então, a humanidade hoje não existe nenhum descendente nem de Caim nem de Abel. Só temos descendentes de Sete. Então, aos 130 anos de idade, quando Sete nasce, Adão tinha 130 anos. Então, quando Sete nasce, a humanidade tinha 130 anos. Quando, então, vem narrando, Adão viveu 800 anos, gerou filhos e filhas, e Adão morreu com 930 anos. Aí, quando Sete, então, tinha 105 anos, ele gerou Enos, o primeiro filho dele. Então, quando Enos nasce, a humanidade está com 130 anos, mais 105 anos. Então, dá 230, 235, quando Enos nasce. Aí Enos começa a viver 1 ano, 2 anos, 3 anos e tal, e fala quantos anos Enos morreu com 912. Mas a gente vai somar o que para saber a idade da humanidade? 90. Quando Enos gera Cainã, então Enos tinha 90 anos de idade. Olha, então, se quando Enos nasceu, a humanidade tinha 235 anos, eu coloco mais 90 aqui e eu vou saber quanto tempo tem a humanidade. E assim vai seguindo tudo aqui, essa narrativa toda que acontece. Ela vai colocando as idades. Por isso que a Bíblia, então, quando ela sempre coloca lá quantos anos a pessoa tinha quando o primeiro filho nasce, ou aquele filho que é o filho que seria tomado nessa linhagem ali com uma finalidade especial, somente aquela espinha dorsal até chegar em Jesus, a Bíblia vai colocando qual era a idade que o pai tinha na hora que aquele filho nasce. E aí, com base nisso, você vai conseguindo fazer esse somatório, tá? Então, não são chutes, não são números especulativos. Ele tem uma margem de erro ali mínima, mas não é número especulativo, não. Então, Adão vem, então, e Eva, eles geram Sete, né? Esse terceiro filho. Aí, Sete, então,
ele vem vindo vem tendo os seus filhos, e o sétimo filho, na geração aqui de Sete, depois que Sete nasce, esse número 7, inclusive, é um número que a Bíblia tem muito como sendo um número que a gente chama de número de perfeição, embora a Bíblia não chame isso. Por que a gente chama de número de perfeição? Porque dá normalmente o 7 é usado muito para fechamento de um ciclo, né? E é justamente a partir daquele princípio dos 7 dias em que foi criado e tal. Mas então o número 7 ele acaba tendo uma relevância muito grande na Bíblia. A Bíblia é cheia de numerologia, né? Embora a gente tenha que ter muito cuidado com isso, mas é um fato. A Bíblia Deus ama números e trabalha com números de uma maneira bem... Aliás, o próprio número a própria besta, ele dá a característica dela como sendo um número, né? Diz, olha, 666, quem for inteligente vai conseguir calcular e saber quem é. Então, a Bíblia é cheia de numerologia, e o 7 tem um valor especial, tem um sentido especial, e aqui quando os descendentes de 7 estão na 7ª geração, ou seja, o 7º filho, é Enoque. E é interessante aqui que essa é uma das coisas que me chama muita atenção. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porque Deus o arrebatou. Enoque tinha 300 anos de idade quando isso aqui acontece, quando ele foi levado, porque o livro de Gênesis registra que ele viveu 300 anos. Numa época em que as pessoas estavam vivendo 900 e poucos anos, quem viveu 800 e poucos. Nessa época aqui, viveu pouco. Era 900 e pouco, 900 e tantos anos que as pessoas viviam. E aí, de repente, a Bíblia me sai com uma narrativa de quê? Uma informação de que aquele que andou em comunhão com Deus desde Adão, desde a queda de Adão, o primeiro que anda em comunhão com Deus, Deus mata ele, entre aspas, tira ele dessa existência, tira aqui da terra mais cedo, quando ele está com apenas 300 anos de idade, né? Está na flor da idade. Seria para a gente hoje, que é muito comum que as pessoas cheguem até 70 e pouco, 80 e pouco, né? Se a gente fosse colocar 90 anos de idade, que não é, a gente não tem a nossa expectativa de vida hoje não chega tanto, embora já está bem elevada, mas é como se então uma pessoa morresse com 30 anos de idade, está na flor da idade. E o motivo, nossa, a pessoa morreu tão cedo. Qual o motivo? O motivo aqui, né, de Enoque, é porque ele andou com Deus. Ele teve uma comunhão tão próxima com Deus, é isso que a gente vai vendo muito na Bíblia acontecendo, de pessoas, às vezes, que de repente Deus leva muito cedo, né? E esse é o primeiro, então, que acontece. Mas é que o mundo é um mundo que está cheio de maldade, está cheio de dificuldade, ele está pervertido. E Deus, ele quer, na verdade, preservar a gente. Então, se aquela pessoa já está no ponto, já está tudo tranquilo, e a missão dela foi concluída aqui, a salvação dela está tudo certo, não tem por que postergar aquilo ali. E como a Bíblia diz, Deus tem prazer na morte do justo e não tem prazer na morte do ímpio. E a gente faz já leituras equivocadas. A gente sabe que se uma pessoa morre cedo, a gente já quer buscar na cabeça da gente o quê? Deixa eu ver o que ele andou fazendo na vida aqui. Só pode ter sido castigo de Deus, quer ver? Olha lá, a pessoa fez assim, viveu assim, olha só, teve um dia que ele foi crente, ele desviou, ele foi católico, ele abandonou a fé, olha só. Olha lá, morreu cedo, tá vendo? Abandonou Deus. Mas não, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não está aí procurando o ímpio para matar o ímpio mais cedo. Se tiver alguém que Deus está procurando para poder levar mais cedo, é o justo. Nesse ele tem prazer na morte. Por quê? Porque Deus olha de um plano muito maior e o que ele está fazendo é, eu estou livrando essa pessoa de algo, por mais bom que seja ali para ela, que ela não tem ideia do que é aqui, e de todo o sofrimento que ela ainda poderia passar, o tanto de coisa que podia acontecer. É um outro olhar. Sim, Pedro? Mas, olha só, aí, como você me falou, Enoque não morreu, né? Ele foi arrebatado, porque pelo que falei, que ele apareceu foi arrebatado. Sim, exatamente. E aí a arrebatação é o suprassumo, digamos assim, da comunhão com Deus, porque acho que foi Enoque e Elias. Ou mais alguém? Sim. Sim, exatamente. Tenho conhecimento desses dois. Então, acho que não tem muito, não seria uma análise. Claro, pode até fazer uma análise, mas fulano morreu,
e já está com Deus. Agora, no caso de Enoque, acredito eu que é totalmente diferente, que ela não passa nem pela morte. Ela não passa nem, não sei, ali pelo Vale da Morte, ela não passa nem... Ela é o corpo ali, o corpo eu não sei nem como explicar isso, mas ela vai direto, como se realmente ela transcendesse diretamente ali para o céu. Então, é algo totalmente diferente que nos relatos bíblicos só citam 2. Pois é, mas eu acho que para esse raciocínio que eu estou tendo, eu acho que para a gente identificar alguma diferença, passaria pelo nosso conceito de morte, né? Porque para Enoque, o que acontece aqui é que ele deixa essa existência material com esses 300 anos de vida. Se ele deixou essa existência aqui, com o corpo dele tendo ficado, que não vai mais ter utilidade nenhuma para ele, ou se o corpo acabou, não foi encontrado aqui, e também esse corpo não vai ter utilidade lá, porque para lá não é com esse corpo que se relaciona, ou a mesma coisa com Elias, qual a diferença? A diferença faria se a gente entender que a morte como sendo um momento onde você acaba aqui para você e você passa por um período ainda aguardando no tempo e eventualmente no espaço, mas no tempo, e principalmente se essa espera para você tiver algum nível de consciência. Porque mesmo que você tiver alguma espera, depois que você apaga, fecha o olho, e você ainda tiver uma espera, mas se essa espera para você não tem consciência, para você, quando você fecha o olho porque morreu e abre 1 milhão de anos depois, quando Jesus voltou, que é onde você está no céu, se esse 1 milhão de anos que teria passado você não teve consciência, é a mesma coisa de um piscar de olhos. Mas você não acha Então, que, por exemplo, a diferença é que quem morre passa por um julgamento e quem é arrebatado não passa? aí a gente imagina que aquele julgamento, isso para a gente conceber que quando Jesus fala, por exemplo, no julgamento, fala na galera lá do seu lado direito e do seu lado esquerdo, que isso vai acontecer de maneira literal. Se a gente vai pensar nisso e que aí tem aquela expectativa, e agora vai ou não vai, nossa, essa fila está demorando, hein? Está na vez de quem? É por ordem alfabética? Ih, caramba, o meu é W, o meu vai demorar para caramba. Só que não estou achando que esse negócio não vai render, porque é só um que julga, é só Deus. Ele podia colocar uns anjos para ajudar ali, dividir, para poder fazer várias filas e tal. Se a gente pensar que esse julgamento é algo que vai acontecer nesse sentido, onde o tempo está passando, né? E as pessoas vão chegando e cada um sendo julgado, realmente faria diferença. Como se justamente, olha, já veio direto, foi aprovado direto. Mas eu não consigo entender isso como sendo literal, mas sim algo para a gente entender dentro da nossa linguagem e dentro da nossa realidade. Como a gente vive tempo e espaço, a gente não consegue pensar num julgamento que não seja nesses moldes, onde um vem, é julgado, outro vem, é julgado. Na verdade, com o poder que Deus tem, a capacidade que ele tem, esse julgamento, ele está, na verdade, sendo feito todo o tempo, né? Fora daqui do tempo, aqui, lá na eternidade. E quando a gente sai, na verdade, daqui, a gente já sai com o destino certo para mim. Esse julgamento já aconteceu, entendeu? Quando você apaga, quando você morre, você não tem mais possibilidade nenhuma de mudar nada no julgamento. Mas Deus não precisa, como a gente, de agora, beleza, o Pedro fechou os olhos. Agora, como ele não tem mais possibilidade de mudar nada, deixa eu dar uma analisada legal no livro da existência dele, fazer uma análise bem direitinho para ver se ele vai ou não. Quando você fecha o olho, já está determinado já se você vai ou não, porque já está tudo ali. Para Deus não tem nada encoberto, ele não precisa disso, entendeu? Agora, você imagina o que seria bilhões na humanidade, ou sei lá se ao longo do tempo, né, a humanidade, o tanto que já teve, quanto é que já se existiria, se já eventualmente já não teria até passado da casa dos bilhões da humanidade desde antes do dilúvio, depois do dilúvio e tal. Imagina esse tantão de gente para estar nessa fila, para ser julgado ali. Isso é um negócio gigantesco, né? Que demoraria para caramba, tipo assim. Eu não consigo imaginar isso. Para mim, são só maneiras da gente entender, entendeu? Para mim, você já morre e cai no colo de Deus ou no colo do capeta. Só para usar isso de uma maneira ilustrada, entendeu?
negócio de o capeta vai ser queimado junto, etc. E nem sei se tem fogo também lá no inferno. Para mim, é muito... Essas coisas são para a gente entender, né? Então, para mim, que vejo dessa forma, eu não consigo imaginar que quando Jesus fala nesse julgamento, que vai estar à direita, vai estar à esquerda, etc., que isso seja literal. Eu não consigo enxergar a diferença se o meu corpo ficou ou não, porque ele não vai ter mais utilidade para mim, entendeu? Ele tem utilidade para as pessoas que ficam, para lembrar, para fazer aqueles cerimoniais, né? Para poder ter um lugar, não, foi aqui que o fulano foi enterrado. Eu só consigo enxergar isso. Agora, se realmente se entender que é dessa forma, que é literal e tal, aí sim, né? Aí teria passado direto, né? Entendi. Então pegando sob essa minha ótica, sob essa minha concepção, entendeu? É que então para mim não faria diferença. É que toda igreja, todo mundo que você vai que fala e tal, o sonho de todo mundo é ser arrebatado, né? Não morrer. E aí isso gera uma aparente diferença, até uma evolução na hora de encontrar com Deus. Eu também tenho essa visão de que é melhor ser arrebatado do que morrer. E quando você é arrebatado aqui... Eu confesso que eu uso essa expressão, mas no sentido, eu nunca pensei, não, para mim nunca teve diferença nenhuma se eu sou arrebatado no sentido de eu morrer e o meu corpo não ter ficado. Quando eu uso, até brincando às vezes, eu queria morrer e ser arrebatado. Mas o que eu sou não é esse corpo, é o que eu sou aqui ser arrebatado, e levei, acabou, e eu tô lá. Mesmo que alguém chegue e diz, nossa, o Emer morreu, porque está vendo meu corpo ali. Mas o que eu fui, de fato, foi arrebatado. A Bíblia diz o quê? Que lá em Jó a gente vai dizer que quando uma pessoa morre, o corpo volta à terra, volta ao pó, já que ele é pó, ele volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito está sendo arrebatado, entendeu? O próprio Paulo experimentou, teve a experiência de ser arrebatado, mas não morreu. Ele foi arrebatado. Ele foi no céu, foi num plano que ele disse que viu coisas que não dá nem para dizer e tal, e voltou. E fala que até por essa experiência dele, nesse nível é que Deus permitiu ali, colocou nele ali um espinho na carne para ele não se ensoberbecer, porque o nível de experiência que ele teve nesse arrebatamento que ele teve, as revelações que ele teve, o que ele viu e etc., ele falou, cara, eu tenho um potencial de me ensoberbecer e a soberba precede a queda, e aí Deus, então, para o meu bem, colocou um espinho na carne, como um enviado de Satanás, para me dar umas esbofeteadas e mostrar que eu sou carne, que eu sou uma porcariazinha de nada, porque senão minha soberbeça me perca. João também foi arrebatado. E aí relata no livro de Apocalipse tudo aquilo que ele viu naquele arrebatamento dele. Só que voltou, entendeu? Então, o arrebatamento, para mim, é esse fato de eu ir embora, do meu espírito ir, sair daqui, né? Sai desse mundo material, do plano material, e vai para a eternidade. Ele rompe essa barreira do tempo e do espaço e ele vai para essa outra dimensão. Para mim, arrebatamento é isso. Quando a igreja for arrebatada, é quando ela vai sair desse lugar, vai sair dessa situação de estar presa no tempo e no espaço e vai para um outro plano. Isso, para mim, é arrebatamento. Então, vão ter pessoas que já morreram, né? E que foram, então... Por isso que eu disse, quem vai primeiro, quem morre aqui... quando Jesus volta, a pessoa que vai primeiro, embora tenha algo na Bíblia que até diga isso, Paulo fala de maneira nenhuma aqueles que dormiram, aqueles que estiveram, que forem arrebatados, estiveram no dia que Jesus chegar, de maneira nenhuma vão preceder os que dormem, mas também não fala que o outro é que vai preceder o um. Ele só fala que de maneira nenhuma os que estiverem quando Jesus aparecer nas nuvens, de maneira nenhuma eles vão preceder os que dormem. Para mim, é justamente dar essa ideia de que, na verdade, todo mundo chega ao mesmo tempo quando você está pensando que a ideia é sair do tempo. Se céu, para mim, e é como eu concebo, se céu é esse lugar fora do tempo e do espaço, ele está na eternidade. Se o céu está na eternidade, como o inferno também está na eternidade, se isso é fora disso que Deus criou ali no Jardim do Éden, aquele início lá desse mundo material, se ser arrebatado é sair disso, e se fora disso não tem tempo,
e por isso a expressão, então, eterno, que eterno não é o que é muito tempo, mas é o que é fora do tempo, é o que não tem correlação com o tempo. Então, quem Enoque aqui, que foi aí com 300 anos, ele já subiu, ele chega no mesmo tempo de Elias, que também foi arrebatado, ele chega no mesmo tempo de Moisés, que Deus matou lá em cima do monte e enterrou o corpo dele, e ninguém mais o viu, ninguém achou o corpo dele, mas a Bíblia narra que Deus enterrou o corpo de Moisés ali no monte, quando o mata, porque ele tira a vida dele, essa mata dá na mesma, mas quando Deus tira a vida dele, fica mais suave, né? Quando Deus tira a vida dele, porque ele não ia entrar na terra, provavelmente ele cai daquela desobediência. E como a de Paulo também, quando então também morre, ou a de João, cada um que saiu do tempo e entra na eternidade, para mim é como se estivesse chegando ao mesmo tempo. Assim, eu não, ao mesmo tempo, justamente por não ter tempo. Você vê, até para a gente falar de algo que está fora da nossa realidade, como é Eu entendo, só complicado. que, Né? É um troço eu meio... acho que a Bíblia ela não dá ponto sem nó. Quando ela Uhum. diferencia algo, é porque algo é diferente. Então, por isso que eu acho que arrebatamento é diferente de morte. Quando alguém é arrebatado, eu também não sei o motivo. Mas quando alguém é arrebatado, quando ela fala que fulano e ciclano, apenas fulano e ciclano foi arrebatado, alguma Uhum. coisa tem, né? Agora, Não, também, sem realmente... dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu estou falando só nesse... Quando eu digo que não tem... Não, eu estou contigo, óbvio. Perfeitamente. Obrigado por ressaltar aí, porque se eu passei essa impressão, eu digo só sobre o aspecto de que, na verdade, Deus está fazendo um favor para essa pessoa quando tira ela daqui mais cedo, entendeu? Sim, sim, sim. É nesse sentido que eu estou falando, e que então, mesmo que o corpo dela ficou aqui, mas, cara, se Deus sabe que a pessoa já estava salva, né? Uma pessoa que tinha muita comunhão com ele ali, tudo, a missão dele aqui, quem ele tinha que influenciar para a salvação, que é a única coisa com que Deus está preocupado nessa terra, preocupado entre aspas. A única coisa que Deus realmente está se ocupando aqui nessa terra e que tem algum nível de expectativa é com relação à salvação das pessoas. Então, se eu estou aqui, o meu propósito aqui, que é para a eternidade, já foi cumprido, não tem mais ninguém para quem eu possa fazer diferença, e a minha fé está alicerçada, não tem por que eu continuar sofrendo nessa vida. Por mais que eu chame esse sofrimento de, nossa, que legal, que vida boa. E eu, de fato, chamo. Mas, comparado com o que ele tem preparado lá para mim, que só ele que sabe, isso aqui é sofrimento. O cara que vive melhor é muito sofrimento, entendeu? Fora que a gente não sabe que a pessoa ainda poderia viver, né? De problemas ali, se continuasse aqui. Então, é nesse sentido. Isso me chama muita atenção, porque às vezes a gente quer fazer essa leitura inversa, só a título de exemplo, comparando aqui 300 anos com quem vivia 900 anos, entendeu? Independente do corpo dele ter sido achado ou não. É nesse sentido que eu digo. Que a gente pensa assim, caramba, Enoque, Matusalém. Matusalém foi o que então viveu mais, foi 965 anos, uma coisa assim. Matusalém, então, vai dizer, cara, Matusalém foi, então, se ele viveu mais, é porque era o cara que era mais santo, mais puro, tinha mais comunhão com Deus, assim, que Deus dizia, não, vou deixar você viver mais um pouquinho. Mas não, quem era esse cara era Enoque. Esse é que foi o cara. Aí, o cara com quem aconteceu isso foi aquele que ele diz, não, tá bom para você, vem para cá, vem. Deu aí para você. Então, a gente, o dia a dia da gente ajuda muito nessa... A gente fica tentando ler, né? Se a pessoa é de Deus ou não é, a partir disso, da prosperidade material, se viveu muito, se viveu pouco. A gente faz essas correlações baseado realmente ali no que... nas leis de Moisés, naquilo que foi combinado ali com Abraão, né? De que seria um povo tomado como referência, mas é sombra. E a gente quer transferir essa longevidade da sombra para o que Deus está colocando como sendo algo muito maior, que é justamente a eternidade. Então, quando fala, por exemplo, ali da riqueza, né? Você vai ser rico se o povo de Israel vai ser rico se eu for o Deus deles. Se você me tiver como seu Deus, você vai ser rico, vai emprestar para muita gente, não vai tomar emprestado. Significa, então, que se isso é sombra, significa que eu vou ser muito mais rico aqui no real? Não, significa que eu vou ter uma riqueza muito maior. Algo que vale muito mais do que o ouro, do que a prata, que é o que está ali ilustrado na sombra. Agora, como o próprio Jesus, que vai dizer que Jesus não se cumpriu essa promessa de riqueza na vida de Jesus, embora ele nunca tinha, do ponto de vista da materialidade, ele nunca experimentou essa riqueza,
ele nasceu num coxo, né? Nasceu num curral. O berço dele foi um coxo para um lugar que os animais comiam, que foi improvisado, né? Ele nasceu nu com a mão no bolso e morreu nu com a mão no bolso, né? Mas a Mas assim, ó, riqueza de Jesus era uma riqueza muito maior, que é essa que, como a gente só entende a nossa linguagem de ser humano caído, só entende riqueza como sendo uma casa num padrão alto, altas dinheiro para fazer altas viagens, um carro melhor, um carro top, riqueza para a gente essas coisas, são roupas muito chiques. Então Deus fala com a gente na nossa linguagem ali com o povo de Israel, para representar, para falar sobre uma riqueza muito superior, que é a presença de Deus em si, né? mas assim, ó, no paralelo que você está falando, eu já tinha observado várias vezes, mas só foi um vislumbre ali, né? Tanto na viagem como ontem também. O que eu percebia, por exemplo, alguns colegas em sua bolha estavam ali passeando, ele tirava foto da praia, que é maravilhosa, não sei o quê. E ali tinha talvez um mendigo, uma pessoa ali pedinte e tal, que não sei o quê. E às vezes, não, deixa a pessoa passar aqui, senão vai deixar a foto feia. Pensava, obviamente não falava, né? Você percebia isso. Para aquela pessoa que estava pedindo ali, ou para aquele mendigo, quanto mais cedo ele morrer, com certeza na cabeça dele, mais rápido ele saiu do sofrimento, né? Porque aqui a vida só é sofrimento. Agora, para aquela pessoa que está tirando foto e que tem condição de conhecer outros locais, quanto mais tempo ela viver, mais lugares ela vai conhecer, mais ela vai conseguir curtir os prazeres que a vida pode proporcionar e que o atual dinheiro dela também pode proporcionar. E segue em relação, entendeu? Então, isso aí gera esse daí, possivelmente por isso que você está falando, esse certamente é um dos motivos, se não o motivo, pelo qual Jesus diz quão dificilmente um rico vai entrar no céu, né? É justamente porque a riqueza ela tende a tornar, a nos fazer muito mais apegados a essa vida aqui, não querer sair dela, né? Ela tende a riqueza tende, melhor, a riqueza tende a nos colocar naquela posição lá do primeiro Adão, da primeira fase do Adão, da autossuficiência, de que eu consigo, de que eu não preciso, né? A ponto, igual você falou, a foto só é bonita se não tiver ninguém nela. E mesmo, você ainda citou o exemplo, e é verdade, incomoda muito mais se tem como pano de fundo um pobre ali, um mendigo, né? Mas mesmo pessoas, outros turistas, a gente quer aquela imagem daquela vista ali, mas sem ninguém no fundo. O que eu estou vivendo é um lugar que está cheio de gente, mas eu quero uma brecha que não tem ninguém, porque o bonito é aquela paisagem. A gente perde esse foco nessa coisa de que a beleza ela está, na verdade, nas pessoas mesmo. O bonito é esse tanto de gente que está aqui e tal. Viajei, na verdade. Mas então, a riqueza ela faz a gente justamente achar que a gente consegue, achar que é suficiente, que a gente não precisa de Deus, que, na verdade, o que Deus vai fazer quando Ele vier é arrancar toda a minha riqueza para me levar para o céu, onde as pessoas vão ter tudo igual, né? Em princípio, pelo menos, né? Que esse meu ouro, essa minha prata não vai ter valor, tudo isso que eu construí, que me traz tanto conforto, tanto status, tanta coisa legal. A visão dessa pessoa, quando ela da morte dela, é que é o momento em que Deus vai tirar tudo que ela construiu e que traz felicidade para ela, né? Esse outro, como você bem colocou, para ele a visão, então, desse momento, dessa passagem, é um momento onde toda essa humilhação, toda essa falta de recurso, toda essa falta de condição, toda essa sensação ruim gerada pelos olhares das pessoas com as quais ela encontra quase que o tempo todo, e quando ela morrer isso vai mudar, ela vai então para um lugar onde isso que as pessoas dão valor e que ela não tem, lá não vai ter valor nenhum. Aquilo que tem valor lá, ele vai ter igual às pessoas, ou pelo menos o suficiente, que o olhar lá não vai ter esse olhar diferente, tanto Deus quanto as pessoas que lá estiverem vão olhar para ele de igual para igual e ele da mesma forma, não vai precisar olhar como se inferior fosse e tal. Então, por isso que realmente, e aí então essa pessoa tende, como você falou, o pobre ou até o miserável, no seu exemplo, ele tende a buscar muito mais a Deus, e o rico tende a cada vez se afastar mais de Deus, embora cumprindo a ritualidade, a religiosidade, porque, óbvio, ele acredita na Bíblia, ou seja lá no que for, e ele sabe que um dia ele precisa também de passar por um julgamento, né?
Então, ele tem um pé na religião, mas, na verdade, com Deus mesmo, ele não quer muita coisa. É o pé na religião para manter o que ele tem aqui, né? Para tentar. Proteger. Isso, ainda tem para manter, exatamente, para manter aqui e para tentar ter ainda ali o direito de, quando for lá para o céu, dele estar junto e não ir para o inferno, né? Mas ainda tem isso que você falou, é até para manter, e o que é pior, né? Por isso que, na verdade, esse cara não quer nada com Deus. Tanto que Jesus falou: se você amar casa, bens, pai, mãe, filho, mais que a mim, não é digno de mim. Quando o meu pé está na religião só para manter ou para eu ganhar mais riqueza, então a minha riqueza está acima do Deus que supostamente eu estaria buscando na religião. E Deus não é idiota. Então ele não tem nada com essa pessoa. E essa pessoa, de fato, não está se relacionando com Deus. E não estando se relacionando com Deus, e aí que entra essa questão do julgamento para mim, é que, na verdade, essa pessoa ela está condenada, como a Bíblia diz, deixa muito claro, Deus não está condenando ninguém e o julgamento não vai condenar ninguém. E aí, voltando naquilo que a gente estava conversando lá atrás, né? Deus não está condenando ninguém e não vai condenar ninguém. Quando Adão decidiu sair da presença de Deus, a humanidade restou condenada. Condenada ao quê? A esse lugar de separação, que a Bíblia chama de inferno, de Sheol, convidando a gente para voltar para lá. Mas nós já estamos condenados. A Bíblia diz, em alguns lugares, em vários lugares, vai usar texto como diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, várias expressões assim: quem crê vai ser salvo, quem não crê já está condenado. Ora, se já está condenado, é porque não vai, na verdade, ter um julgamento. O que acontece para efeito desse julgamento é isso, é essa ideia de se eu sair desse lugar que eu estou, não, mas eu não preciso de um momento ali para poder dizer se eu vou para o inferno ou se eu vou para o céu. Eu estou, ao longo da minha vida aqui, que é comparado ali com essa passagem no deserto, a entrada na Terra Prometida, ao longo da minha vida aqui, se eu estou saindo da minha escravidão, saindo desse lugar que é a escravidão do ego, que me impede de viver servo de Deus, ter Deus como cabeça e viver a comunhão do corpo, se eu estou saindo desse lugar, se eu estou passando por esse deserto, se eu estou conquistando territórios ali na Terra Prometida, nas mais variadas áreas da minha vida aqui, que são dominadas pelo meu inimigo, que é o meu ego, e se eu estou dominando e matando o ego para agora Deus poder reinar nesses lugares, e aí isso viabilizar a vida em corpo, porque só é viável a vida em corpo quando o ego é morto. E aí, então, se eu estou passando por isso aqui e eu morro nesse caminho, então eu já tenho a vida. Por isso Jesus falou: eu sou o caminho e a vida. Então, se eu estou no caminho, eu tenho a vida. Quem está no caminho não precisa ser julgado, porque o fato de estar no caminho, necessariamente, ele já está na vida. Você está no caminho e chegou. Não tem chegar, como a gente falou na semana passada. Ninguém chega, na verdade. O caminho, na verdade, não, a finalidade da gente estar no caminho não é chegar até o céu, não é chegar até Jesus, não é chegar até a vida. Porque o caminho já é um fim em si mesmo, porque o caminho é vida. Não é o quanto a gente melhora, o quão bom a gente fica, mas é o fato de estar nesse processo é que nos torna salvos. Então, eu não preciso passar por julgamento, porque Deus sabe quem está e quem não está. E aí, acabei me perdendo. Ele estava falando aí sobre essa questão do rico, né, do pobre, do olhar. Então, o cara está lá, na verdade, ele está com o pé na religião, porque ele está querendo manter a riqueza dele, como você falou, ou até aumentar as riquezas dele. Então, o que move ele, na verdade, o que o move é esse amor pela riqueza. Por mais que, vamos supor, até que ame Deus, mas num segundo plano, até porque eu amo Deus, porque é Deus que me dá a minha riqueza, nesse sentido, Deus que me faz rico. Então, eu amo Deus. Claro, quem não amaria alguém que vai te fazer rico, se riqueza é tudo que importa para você, né? Então, ele até ama Deus, mas Deus diz: se não amar mais, se me amar riqueza mais do que a mim, não é digno de mim. Se não é digno de mim, o que Jesus está dizendo é: não vai se relacionar comigo. Ora, se não vai se relacionar comigo, porque a sua motivação é outra que não eu, então você não está no caminho. Se você não está no caminho, você não está na vida, você não está salvo. Essa pessoa pode fechar o olho, que tranquilamente ela sequer volta na vida, ela nem precisa passar por um julgamento. Ela está condenada, condenado estava, condenado está e condenada vai permanecer. Ela simplesmente não saiu desse lugar. E
Então, você não precisa... nós já fomos julgados, né? Quem já tem uma sentença transitada em julgado de condenação, essa pessoa, para que a pena dela seja executada, ela não precisa de um novo julgamento. Ela só precisa que a pena dela seja executada. A execução está suspensa, como a gente falou, por causa daquele efeito propiciatório do sacrifício de Jesus. A pena das pessoas, de nós todos na humanidade que estamos condenados, a pena está suspensa. Por isso que quando, então, uma vez retirada a suspensão, aqueles que tiverem também recebido o efeito expiatório do sacrifício de Jesus, esses serão salvos. Os que não receberam, eles continuam condenados, mas aquela condição que suspendia a execução, que aí, então, para viver a separação absoluta de Deus, aquela condição não vai mais existir. E aí, agora, ela já pode, então, a execução da pena dela pode ser cumprida de maneira absoluta. E ela, então, vai ser absolutamente separada. Mas ela não foi condenada e não vai ser condenada a isso. Na verdade, ela já foi condenada. Quando? Quando Adão decidiu por ela? Não. Adão jogou ela nesse lugar e ela decidiu se manter nesse lugar, porque ao longo da vida ela teve as oportunidades de fazer um movimento no sentido inverso ao movimento que Adão fez. E ao invés de continuar essa vida de discernindo por si só o bem e o mal, de ela transferir para Deus e submeter a Deus a decisão na vida dela sobre bem e mal, sobre os rumos da vida dela, sobre o que é que ela deve fazer e o que não deve fazer, como ela deve se relacionar com o próximo, como não deve se relacionar, como ela deve se relacionar com as riquezas e como ela não deve se relacionar. Então, reforçando isso, não sei se me fiz entender essa ideia da condenação, o julgamento. Porque como a Bíblia vai sempre falando com pessoas que vivem no tempo e no espaço, estão condicionadas a pensar no tempo e espaço, as parábolas vão ser nesse sentido, as narrativas vão ser nesse sentido, o Apocalipse vai ser nesse sentido. Mas, fora do tempo, a literalidade de muitas dessas histórias, ela acaba não tendo como acontecer, né? Então, o julgamento, ele na eternidade, ele é pronto, ele é plano e é de todo mundo ao mesmo tempo, né? Deus não precisa dessa análise, né? Não, ótimo. Desculpa pelo parênteses aí, que foi um parênteses que cortou. Não, eu que peço se eu me alonguei muito, mas realmente muito oportuno. Eu que peço se eu tiver me alongado muito, mas acho que a ideia é essa, é a gente caminhar mesmo nisso, né? Ótimo. Então, a gente falou aqui sobre a questão de Enoque, né? Então, de Enoque vem Matusalém, que é então descendente de Enoque, aí vem Lameque, Lameque gerou Noé, e quando Noé nasce, a humanidade tinha 1056 anos de idade. Desde Adão, tinham passado 1056 anos. Aí eu vou colocando a nota no rodapé aqui, ó, para fazer o cálculo inverso. Ó. 59, então está aqui aproximadamente 2.919 anos antes de Cristo. Por que aproximadamente, Wendel? Então você falou que assim, praticamente que tem divergência sobre o dia exato que Jesus nasceu, né? Então quando você vai fazer esse cálculo de trás para frente, aí você aumenta um pouco essa margem aí de erro, de alguma diferença, mas coisa de muito poucos anos, né? Então, se você vai pegar aqui quando então Adão nasce, quando a humanidade tinha 1056 anos, e se você vem de trás para frente, estava faltando 2.919 anos para Jesus nascer. Para a gente ter ideia no tempo, né, quando é que isso estava acontecendo. Aí então vem o dilúvio, que aí já passa, então, dele tendo nascido aqui 600 anos depois, Noé já tinha 600 anos, quando Deus decide, então, destruir a humanidade, que é quando o versículo que está lá para decorar, na verdade, ele tinha 1656 anos. Quando Deus olha para a terra e vê que é daquele versículo que a gente está para memorização, e que o coração do homem, os pensamentos do coração era sempre no sentido do mal e tal. Então, só que Deus, então, resolve poupar Noé, que foi achado justo, ele e sua família. O justo que foi achado Noé aqui é um justo que tem que ser entendido relativamente. Justo, absolutamente justo, não tem ninguém. Primeiro, porque todo mundo já nasce condenado. E Noé, como descendente de Adão, também está nessa condenação. Ele não tem justiça nele próprio que pudesse fazê-lo merecer. E outra que também, ao longo da vida dele, ele certamente cometeu também pecados, cometeu equívocos, né?
Então, mas o justo aqui é relativamente aos demais. O justo aqui é relativo. E uma justiça relativa nunca é suficiente para Deus realmente nos salvar. Na sombra, na maquete, Deus pega a justiça, olha, Noé é diferenciado, ele é justo. Eu vou matar todo mundo e vou salvar só ele. Para quê? Para, no plano real, isso ilustrar para a gente, a maquete ou a sombra, mostrar que no plano real também, a humanidade vai ser toda destruída e só vão ser preservados aqueles que forem encontrados justos. Então, por isso que você tem essa... por que Noé? Por que fez menção que ele era justo? Né? Que foi por isso que ele foi salvo. A própria característica dele como justo ali, essa diferença, foi também conduzida e trabalhada por Deus para que a maquete pudesse acontecer. Né? O desenho, a sombra pudesse refletir esse outro algo que é o real que Deus queria que fosse entendido por a gente a partir da sombra. Né? Mas a justiça que nos permite a salvação real, quando a destruição vier sobre toda a humanidade, é a justiça que é proporcionada pelo sacrifício de Jesus. Ele é quem nos justifica e ele é quem nos torna justos. Mesmo que a partir dele as nossas atitudes passem, e tem que passar a ser atitude de justiça, Tiago vai dizer justamente que se a nossa fé não produz obras, né, boas obras, essa fé é morta, não vale de nada. Então, de fato, a nossa vida tem que mudar, a gente tem que começar a ter atos de justiça, pensamentos de justiça, motivações justas, mas ainda assim não vai ser suficiente. A justiça que nos faz aptos a passarmos a eternidade com Deus é a justiça que foi realizada por Jesus, que assumiu a culpa no nosso lugar, assumiu a condenação no nosso lugar, e para todos os que aceitarem nessa fase que a gente está vivendo, a suspensão da pena, todos os que aceitarem o sacrifício de Jesus e fizerem esse movimento no sentido dele, consequentemente no sentido do próximo, porque ninguém que faça movimento no sentido de Deus pode deixar de fazer o movimento no sentido do próximo, de amar o próximo, porque Deus é amor. Então, todo mundo que faz esse movimento, o sacrifício de Jesus vale por essa pessoa, substituiu essa pessoa, e aí então é esse efeito expiatório do sacrifício de Jesus. Então, é por isso que essa pessoa é salva e é considerada justa. Por quê? Porque já está pago. É como Jesus diz na cruz, está consumado, ou está pago, é a expressão que Jesus fala, é a última frase que ele diz lá na cruz. O que está pago se Jesus não tinha dívida nenhuma? Está paga a minha conta e a sua conta, a conta de todo mundo que tiver aceitado esse sacrifício de Jesus, que fez esse movimento no sentido de Jesus, que fez esse movimento no sentido do próximo, em consequência de ter passado até essa experiência e esse relacionamento com Deus. Então, para essa pessoa se torna justa graças ao fato de que Jesus cumpriu a pena dela, porque tomou o lugar de separação no lugar dela. Jesus tomou o meu lugar de separação, a minha condenação. Enquanto eu estou vivendo a suspensão, eu aceitei isso, começo a me relacionar com Jesus, a minha vida começa a mudar, e aí então esse efeito expiatório acontece em mim, e de fato, então Jesus me substitui. Então agora não foi só, eu não cumpro a pena não só porque está suspensa, mas agora porque Jesus cumpriu em mim. E aí, aplicando aí um princípio do direito que a gente conhece bastante, nós que somos do direito, que é aquele da proibição de aplicar uma pena duas vezes, a pessoa sofrer duas vezes a mesma pena, duas penas pelo mesmo fato, né? No bis in idem, né? Bis in idem, né? Então, é isso que acontece. Olha, se Jesus já pagou, se a pena já foi paga por Jesus, ele foi condenado já por essa minha separação, pelo meu pecado, ele já foi condenado, ele já assumiu o lugar de separação de Deus no meu lugar, então eu não vou pagar de novo. Mas e os outros, então, que vão? É que para esses não teve o efeito expiatório, o sacrifício de Jesus, porque enquanto suspensa a pena, eles não fizeram um movimento no sentido do retorno a Deus, e, portanto, de se tornar um com Jesus e de morrer com ele, ressuscitar com ele, como a gente viu lá naquela passagem, naquele tópico do batismo, né? Então,
um significado muito grande isso, a destruição com a água, que Jesus não diz, Deus não diz, nunca mais eu vou destruir a terra, não, ele diz, nunca mais eu vou destruir com água. Significa o quê? Que ele vai voltar a destruir, né? E aí quem é que ele é poupado? Foi quem foi considerado justo. Sim, Pedro. Tem pessoas que falam que quando fala que destruiu ali, diz que foi só a região ali de Noé. É como se fosse, por exemplo, Noé fosse de um país específico ali, não sei, de uma região da Europa ali, mas o pessoal da Ásia, o dilúvio não alcançou. Que foi só numa visão da existência da onde Noé estava ali. Tu já ouviu falar nisso ou não? Quando fala todo mundo é todo mundo, porque diz que tinha não vi. Realmente as narrativas da Bíblia, ela dá essa ideia mesmo, ela não fala de uma região, ela fala da terra toda, né? Realmente as expressões ali que a Bíblia fala é realmente de toda a terra, e fala da montanha mais alta, da terra e tal. Não ouvi isso, não. Inclusive, negando até, não necessariamente negando, mas não tem como, porque animais você teria que ter em todos os lugares. Onde tivesse ser humano, né? Se tiver algum lugar que não tinha ser, se não tinha vida, porque não foi nem só ser humano, foi tudo que tem vida, a Bíblia diz que morreu afogado e não sobrou nada. Se tiver algum lugar onde não tinha vida, não tinha necessidade naquele lugar lá, a terra. Agora, foi muita água, né? Para ter ideia aqui, ó, você vê, olha o tanto de água para às vezes alguém querer, justamente porque é algo que assusta tanto, a pessoa tem que tentar achar explicações. O Discovery é danado para fazer isso, né? Tem um monte de programa lá que é para tentar explicar umas coisas da Bíblia ali, sob o ponto de vista da o que cabe na nossa razão, né? E aí, então, lá diz, aspas aí nesse parágrafo, tá aí, ó. Todas, versículos 7 e 8 do capítulo 6, todas as fontes, todas, como meu pai sempre diz, todas significa todas, né? Todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Grande profundeza, estou falando aqui da terra, lá dentro tem então as profundezas da terra, você tem fontes de água lá, né? A gente, cara, é água pra caramba que existe, minas e tudo, tanto de água que existe lá dentro da terra. Na verdade, a terra é água, né? Até desde lá da formação, a gente viu que lá no versículo, que o versículo 2 vai dizer que a terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então, a terra era água. E aí o Espírito Santo parava sobre a água. Era uma bola em forma de água, se já era, então, esse formato de bola, por exemplo, né? A terra era água pura. E aí o versículo 2, então, vai dizer, não sei se no 3, sei lá, mas de repente vai dizer, então, que Deus decide fazer separação entre as águas e faz surgir as partes secas. A parte seca que Deus faz surgir, então, é só o suficiente para separar água e água, que é esse lugar onde a gente que respira o ar e que não vive debaixo d'água, o ser humano e tantos outros animais, para que a vida para a gente acontecesse aqui na Terra. Então, ele faz a separação entre água. Agora, só numa profundidade, inclusive, que seja suficiente para que essa Terra esteja estabilizada, né? Você imagina dentro disso que continuou sendo água, e fora também, quando a gente vê o mapa mundi, né, o globo, como a gente vê que ainda tem água pra caramba. Por isso que a gente é o planeta azul. O azul ali é por causa da água. É porque a gente é água pura. Então, você imagina quando a Bíblia diz todas as fontes das grandezas, das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se romperam. Então, água de cima para baixo, chuva em si já causa... A gente, quando a gente pensa em dilúvio, pensa só em água daqui, né? De baixo para cima, de cima para baixo. Às vezes cai água numa cidade aí, nossa, 2 horas de chuva, 3 horas de chuva, e está tudo alagado, e carro rodando, não sei o quê, e aquele caos. Agora, você imagina que abrir todas as comportas do céu, está chovendo em todos os lugares, todo o planeta ao mesmo tempo. Você imagina o que é isso? E ainda de dentro também, as comportas ali das profundezas também começarem também a jorrar água. Você imagina o estrago disso, que água de baixo para cima e de cima para baixo. 40 dias e 40 noites disso, sem parar. Você imagina o que é? Pouco tempo de chuva, o estrago que faz, numa região específica. Se todo o planeta fica chovendo 40 dias e 40 noites. Então, diz que as águas subiram até quase a metade, quase 7 metros acima da montanha mais alta. E tudo o que tinha nas narinas, o fôlego de vida, morreu, versículos 21 e 25. Cessadas as chuvas, para ter ideia, levou 150 dias
para que a arca pudesse pousar sobre uma alta montanha. Capítulo 8, versículo 3. 150 dias, a metade de um ano, água, 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 para esse trem ir sumindo, evaporando, voltando ele para dentro da terra. E ali, para que a arca ficasse, fosse pousada em cima da montanha, já que ela ficou 7 metros acima da montanha mais alta. E apenas um ano depois de iniciado o dilúvio é que a terra seca, capítulo 7, 11, 8, 13 a 14 vão dizer. Então você vê que é um negócio de uma proporção tão grande que até, como é que você vai imaginar, se é numa região, essa água teria escoado para a região vizinha, né? Seria muito menos lógico, a não ser que a gente não admita o dilúvio com esses números que a Bíblia apresenta. Se é para aceitar como a Bíblia está apresentando, então realmente a terra inchou de água e a água foi voltando para poder ter acontecido de volta os lugares que era terra voltar a ser terra. Para dizer que foi numa região, a gente está a pretexto de não, o dilúvio aconteceu, tipo eu acredito na Bíblia, mas aí vai estar negando todo esse restante aqui, porque se fosse só numa região, essa água teria escoado para a região seguinte e não teria virado o que na verdade diz que aconteceu, né? Então acho que tentando responder a sua pergunta aí, Pedro. Sim. Sobre o que eu entendo, né? Sim. Então, aqui, quando então destrói tudo e começa, então, por isso que essa é a ideia. Igual essa ideia de a humanidade toda vai ser destruída, só vai sobrar, só ficou o justo. Quem nega isso, não tenha sido e tal, isso é, a meu ver, a estratégia maligna de quê? De você tirar justamente a ideia do dilúvio, que é o quê? Vai morrer todo mundo. Só vai ficar quem é justo, só vai ser salvo da grande destruição quem for achado justo, entendeu? Que esse é o princípio que a sombra passa para a gente, é o ensino que a sombra passa. Então, da mesma forma como Deus vai, então, destruir também toda a humanidade, né? Toda a humanidade vai ser morta, no sentido de que vai ter que cumprir a sua pena de separação, então somente quem for achado justo é quem não vai passar por essa destruição. Mas não que Deus vai condenar ao fazer, ele vai simplesmente admitir o cumprimento daquela pena, admitir aquela consequência do que ele tinha dito lá no Jardim do Éden. Se você comer, você morre. Se você morte é a separação de Deus, né? Então, aí, a partir desse momento que recomeça ali, então Deus chega para Noé e para os seus filhos, e capítulo 9, versículo 1 diz para eles: multipliquem-se e encham a terra. Ora, onde é que a gente ouviu isso? Foi lá em Gênesis, no iniciozinho, né, 2, quando ele forma o ser humano, aqui a gente está no capítulo 9, no versículo 2, quando então Deus forma o homem e a mulher, e aí com essa beleza da harmonia, de ter um só como cabeça, o amor podendo acontecer, eles multiplicam e enchem a terra. Aí a Terra já está com 1.600 anos, a humanidade está com 1.600 anos, a Terra não dá para saber, mas a humanidade com 1.600 anos, desde a formação de Adão, já tinha gente pra caramba. Aí, como se então Adão e Eva tivessem cumprindo, a humanidade cumprindo o papel dele, né, de multiplicar e encher a terra. Deus falou para Adão e Eva: multiplica e enche a terra. A gente começa a encher a terra, enche a terra, enche a terra, enche a terra. Aí Deus vai, destrói tudo com água, aí chega para a única família que restou e diz: vai lá e multiplica e enche a terra. Aí diz: pô, você está de brincadeira, né, Deus? A gente já estava mais de meio caminho andado, a gente trabalhou pra caramba para encher a terra, fez. Aí, de repente, você vem, destrói tudo e fala para a gente começar tudo de novo. Cara, você imagina que você está trabalhando num troço ali no computador e a energia acaba e tu não salvou e tinha 3 páginas assim. Rapaz, já dá um negócio, 3 páginas, um parágrafo, 2 páginas. Não, sério, vai ter que fazer isso tudo de novo. Agora, você imagina o ser humano, 1.600 da humanidade, ralando para cumprir o que Deus mandou, de encher a terra, e Deus vem, destrói tudo e chega na família lá e diz assim: olha lá, enche a terra. É para olhar e dizer: você está de brincadeira. É que Deus nunca mandou encher a terra de gente. Deus mandou encher a terra da sua imagem e semelhança. E o que ele vê nesse capítulo 6 lá foi o quê? Que Deus olhou e viu: de imagem e semelhança minha não tem nada, tem o contrário do que eu sou. É só maldade que tem neles, eles vivem uns contra os outros. Eu vou ter que dar um reset. Deus deu um reset na humanidade. Se ele não dá um reset aqui, a humanidade se destruía antes de dar tempo suficiente para Jesus chegar e eu e você nascer. Ele teria que ter feito Jesus surgir no ano 800, por exemplo.
Aí já vai tudo. Então, só quem teria sido muito menor o tempo ali dessas coisas acontecer. Mas tinha que deixar, tinha que fazer essas. Aí não tinha dado tempo de Abraão surgir, da sombra, para poder a gente entender, as pessoas estarem esperando o Messias. Não dava tempo de nada disso. Eu vou ter que dar um reset, começar tudo de novo. E ele tem, além do fato dessa possibilidade de começar de novo, ele dá esse recado. Ele faz esse desenho, tá entendendo? Quer que eu desenhe? Ele vai lá e faz esse desenho. Ó, gente, não é para encher a terra de gente. Se eu quisesse encher a terra de gente, eu teria feito bilhões de bonequinhos de barro e soprado ao mesmo tempo nos bilhões. Não é isso. Deus, o que ele está dizendo aqui, quando ele dá esse reset, é para multiplicar e encher a terra com a minha imagem. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos 3 em 1. É para a humanidade viver na terra como 3 em 1, 1000 em 1, milhões em 1, bilhões em 1. A terra vai estar cheia da minha imagem quando vocês conseguirem viver de maneira harmônica, olhando para o próximo como extensão de si próprio. Como não rolou, apertou o botãozinho do reset, resetou. Galera, vocês que começaram, vai lá, multipliquem a terra. Então, se essa concepção de foi numa região e tal, viola isso aqui. Porque, na verdade, pessoas então que não foram consideradas justas como Noé teriam continuado lá e tal, e não teria tido esse recado aí sobre o final dos tempos, né? E Jesus justamente diz, então, que como foi nos dias de Noé, assim também assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus, na verdade, justamente fala que o que aconteceu ali de Noé foi sombra. É justamente algo que retrata o que vai acontecer no fim dos tempos, onde a humanidade vai ser destruída e apenas aqueles achados justos serão salvos. A arqueologia, né, dentro do que você está falando aí, Pedro, você falou, a arqueologia, ela traz muitas evidências da ocorrência de um dilúvio. Aliás, o dilúvio possivelmente seja uma das coisas que mais tem de arqueologia realmente bíblica, são evidências do dilúvio. E as próprias, além da arqueologia, você tem tradições, né? Você tem, olha, entre os babilônicos, assírios, egípcios, persas, hindus, gregos, chineses, frígios, insulares de Fiji, esquimós, aborígenes, americanos, índios brasileiros, peruanos, e mesmo qualquer ramo de toda a raça humana, semítico, ariano, turaniano, tem tradições, aqui está tudo entre aspas, que eu estou fazendo uma citação direta, tá? Tem tradições da grande inundação que destruiu toda a humanidade, menos uma família. Você vê, então mesmo povos muito diferentes têm registro de... Como é que o índio brasileiro vai falar que só deixou uma família? Só se deixou uma família em cada canto. Sim, mas isso que aconteceu lá a partir de Noé, aí depois de Noé, o que vai vir? Vai vir, os filhos deles começam e eles se multiplicam, aí vem, eles ainda estavam então naquela região, que era a Torre de Babel. Aí lá na Torre de Babel, eles começam, então a humanidade começa a fazer uma torre e tal, e diz que ia chegar no céu. E Deus chega e diz, eu vou ter que, o ser humano, tudo que eles, se eles falarem a mesma língua, tudo que eles se propuserem a fazer, eles vão conseguir. E como eles então têm o mal dentro deles, eles não podem conseguir tudo que eles querem. Aí ele vai, e foi um semi-reset ali que Deus deu. Deus agora não chega ao fato de precisar de destruir, mas eu só estou vendo o potencial disso. E ele vai e confunde a língua da galera. Com a língua confundida, ele distribuiu uma quantidade de línguas entre a humanidade. Aí eles então foram se separando, cada um tomando rumo, conforme a língua que falava. Ali que a humanidade volta a se dispersar. Então, um segmento desse aí foi afastando até chegar no Brasil, que é esses índios que você está falando. Mas ele já chega aqui no Brasil, esse índio, e se instala com essa tradição do que aconteceu lá, que vai passando de pai para filho do que aconteceu, e essa é a história que, então, esparramou para todos os povos, entendeu? Então, isso é o que justificaria as tradições em tudo que é povo, você tem uma mesma tradição de uma família só que surgiu, etc. Mas eles se esparramaram com línguas diferentes naquele episódio, né? Então, essa seria essa ideia. Então, você tem a arqueologia mesmo aí, você tem alguns parágrafos que eu falo sobre isso aí, sobre alguns achados e tal, né? Não vou ler, não é essa a ideia. Então, aqui é a Torre de Babel, como eu falei, acontece lá em Gênesis 11,
onde eles vão então se esparramar. E aí, passados então 1948 anos desde Adão, nasce Abrão. 1948, eu vou aqui na nota de rodapé, 64, 2027 anos antes de Cristo. Você vê que aqui então, a gente vem a cronologia aumentando, né, e comparado com Jesus diminuindo, que é quanto tempo falta para chegar em Jesus. Então, faltando praticamente 2 anos para chegar em Jesus, para Jesus nascer, Abrão nasce, e Abrão, então, é chamado por Deus, ele chama ele para sair da terra dele, da parentela dele, e diz, olha, eu vou fazer de você, do seu povo aqui, uma terra especial, um povo especial, e vou cuidar de vocês. Como eu falei muito na introdução do capítulo, Deus pega esse Deus que não discrimina, ele pega Adão e os descendentes dele, o povo de Israel, e faz o quê? A partir de vocês, eu vou fazer um desenho, uma maquete, do que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer com toda a humanidade. Mas não é que ele discrimina, e do povo de Israel, absolutamente, nunca foi, nunca é, nunca será mais importante do que os outros povos. Ele teve a sua importância na história, ele teve papéis relevantes, né? Ele pode ter sido, no ponto de vista do barro ali, que Deus, como o profeta diz, pode tomar um para honra e um para desonra. Nesse sentido, ele vai ter essa importância, mas se o vaso para desonra, ele vai ter a mesma importância, porque o vaso de honra só é um vaso de honra relativamente ao vaso sem honra. Então, ele tem a sua importância ali, sem o vaso de honra sequer, o vaso de honra seria considerado um vaso honrado. Depende de um referencial, né? Então, Deus levantou povos ali que seriam honrados e povos que seriam não honrados, que é todo o restante, para quê? Para fazer na maquete esse desenho do que é um povo que tem Deus, ou uma pessoa que tem Deus, ou a igreja que tem Deus, do restante que não tem Deus. Mas aí fazendo uma projeção, não para essa coisa da materialidade, como a gente viu, a gente quer fazer, acho que uma nova sombra, né? A igreja, quem é crente, quem é evangélico, quem é católico, quem é de Deus vai ficar rico, a gente quer fazer de novo uma maquete, uma sombra. Essa maquete e sombra já foi feita. Agora é um outro tesouro que Deus tem prometido para esses que são o Israel espiritual, né? Deixa eu ver que nosso tempo foi. Deixa eu ver se tem alguma coisa muito rápida que eu consigo aqui antes da gente tomar a Santa Ceia. Então, aí chega para Adão, diz que eles vão viver 400 anos de escravidão, né? A gente vai ver isso lá na frente, no próximo tópico, lá em José, quando o povo cresce e tal, e depois fica escravo. Aqui eu falei, voltei a falar aqui, falei muito lá na introdução, então depois, quem não tiver assistido, dá uma olhada lá. Ali, só uma menção, né? Quando Deus chama Abrão, fala que é da descendência dele, mas a Sara era estéril e nada deles terem filhos, e quando então Abrão está com 99 anos, aliás, um pouco antes, acho que uns 90, sei lá, Sara vem e faz a proposta lá para a escrava dela, para Agar, né? E aí então eles vão e têm aquele filho, então, Ismael, e para tentar ajudar Deus, porque Deus tinha uma promessa, mas eles não tinham filho, então nada aconteceria, como se Deus precisasse disso, era questão de fé sendo trabalhada. E eu digo aqui no final desse parágrafo, essa tentativa de ajudar a Deus acabou por criar rivalidade entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, o qual permanece até os dias de hoje no Oriente Médio. Aí rolou muito bullying, né? Muito discriminação, muito bullying ali entre os dois irmãos e a mãe de Sara ali humilhando, às vezes, ali Agar e o filho dela, Ismael. Então, isso foi gerando muito ressentimento, muita coisa. E ele foi expulso de casa junto com a mãe, Ismael. Imagina a mãe, né? Ismael vai lá e é expulso da presença do próprio pai, porque está rolando ciúme com a outra. Então, um potencial terrível. E isso foi levado, então, e os povos... E ela, então, tem aquele momento em que ela logo em seguida ter sido expulsa ali, ela acaba que um anjo aparece para ela e ela, um anjo ou Deus, você acha que a ideia é Deus, né, aparecendo com a forma, e ali então ela teria pedido então algo para Deus e ele vai e promete que Ismael também seria um povo grande e tal, e aí acaba que então essa rivalidade lá sempre acontece até os dias de hoje, né? Desses descendentes lá é que está essa bagunça ali. Sim, eu acredito que, inclusive, porque isso em princípio é religião, mas acho que boa parte, a própria religião, a origem, ela deve estar mesmo ali num desses outros povos ali que são descendentes de Ismael, assim, né? Eu estudei isso aqui, e aí vários eu estudei isso aqui, legal. eu estudei isso aqui, e eles falam isso aí,
aí que surgiu mais ou menos a separação de cristão para muçulmano. E aí depois tem outras subdivisões, mas foi aí que começou tudão aí. Porque então você tem essa coisa, Abraão continua sendo esse cara, né? Então tudo que ele escreve, mas você tem esse outro povo e aí eles vão dar uma conotação diferente para que as leis deles valham, que o entendimento deles equivalham, né? E a terra deles, etc. Aí você tem a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Eu não vou fazer os comentários que eu marquei aqui para fazer, para a gente poder não atrapalhar a ceia. E aí, então, só mencionando de novo ali na destruição de Sodoma e Gomorra, mais uma vez ali, quem foi salvo ali foi alguém que foi achado justo, que foi Ló. Então, de novo, para fazer essa referência, agora não mais da humanidade toda, mas com apenas aquele povo ali, aqueles dois povos, para poder dizer que somente o justo é que seria salvo, e dessa vez era mesmo a destruição com fogo, né? Eu vou, então, não vou terminar, a gente está com 10 minutinhos, né? Falta pouca coisa aqui que eu deixei de fazer menção. Leiam lá o tópico, e quem não tiver assistido lá a introdução e não tiver participado e assistido, eu realmente incentivo que faça, que vai dar uma visão geral bem legal para a gente continuar no tópico. E aí eu queria, então, que a gente pudesse tomar a Santa Ceia. Eu vou colocar uma música que eu gosto muito aqui, e eu estava ouvindo ela novamente ontem, que é uma música antiga do PG. Esqueci o que é PG, qual é a sigla do nome dele. Mas o nome da música é Meu Universo. Meu Universo, que é a ideia de Deus ser o universo da gente, que a gente vai dar muito mais do que apenas um dia na semana, do que um tempo de nada, e Deus realmente vai ser esse primeiro. Meu mouse deu um problema aqui.